Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde o nosso coração e a palavra caia como alimento em nosso espírito. Lucas capítulo 12, versículo 35. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta, quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá com aquele servo que disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso, mas existe um batismo pelo qual tenho que passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que eu vim para trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e a nora contra a sogra. Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amado, após vermos ontem alguns inimigos que todos os discípulos de Jesus vão ter que estar vencendo durante a sua caminhada com Deus, a avareza, a soberba e a hipocrisia, percebemos que agora, a partir do versículo 35, Jesus fala de maneira muito clara sobre a volta dele, sobre o dia da sua vinda. É muito interessante porque antes Jesus estava falando muito sobre o nosso desapegar aos bens desta terra, a não nos tornarmos avarentos, ansiosos em adquirir e de armazenar coisas. E após Jesus falar sobre isso, ele nos lembra que estas coisas terrenas, as coisas materiais, elas são passageiras. Por mais que a gente saiba disso,
A Bíblia constantemente ela nos alerta, porque no fundo, nós temos às vezes o entendimento, o engano de achar que as coisas dessa terra serão perpétuas. Como nos Salmos, há um salmo que diz que os homens colocam o nome deles nas ruas e eles compram cada dia mais, adquirem cada dia mais riquezas, porque eles acreditam que o nome deles e a vida deles será perpétua nessa terra. E após então Jesus falar dessas coisas transitórias, Jesus fala de algo que não é transitório, de algo que é certo: Ele voltará. O nosso Senhor Jesus voltará. Em contraste com as coisas terrenas que são passageiras e que nós não devemos nos apegar a ela, que nós não devemos estar presos a estas coisas. Jesus aqui começa a dizer: a minha vinda é certa, o dia da volta do Senhor é certo. E o que o Senhor Jesus ensina nesse capítulo 12 é justamente como que nós, discípulos dele, devemos estar preparados para a sua vinda e preparados para as crises que nós vamos passar na vida antes do dia da vinda dele. Quero compartilhar pelo menos 7 atitudes que nós temos que ter para a volta de Jesus. Primeiro, nós precisamos estar preparados. Olhe comigo o versículo 35, Lucas 12. Estejam preparados. O corpo cingido e as lâmpadas acesas é a figura de um homem que dobrou aquelas roupas compridas e está preparado, se banhou, está preparado, esperando, aguardando a vinda do seu Senhor. É alguém que não foi pego desprevenido. Então, quando a Bíblia fala da volta de Jesus, não basta você dizer que crê, não basta você, no momento que você está às vezes aflito, você falar: ai, tomara que Jesus volte logo. Não, a Bíblia diz que nós devemos estar nos preparando todos os dias, preparados. Lá em 1 Pedro, 2 Pedro, nas cartas de Paulo, também é claro que é muito claro o ensino que a igreja precisa todos os dias estar se preparando. E como se preparando? Se revestindo do Senhor Jesus, se revestindo da santificação, vivendo uma vida íntegra, vivendo uma vida de amor por Jesus, vivendo uma vida onde nós contribuímos com a pregação do Evangelho. Ou seja, nós não podemos ser pegos despreparados, amado. A noiva de Cristo, ela vai estar se preparando todos os dias para a volta dele. Jesus diz: estejam preparados, com as lâmpadas acesas. Nos lembra a figura da parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes, elas tinham azeite e a lâmpada acesa, e 5 eram tolas. Elas tinham a lâmpada, mas não tinham azeite, a lâmpada estava apagada, e de repente, quando o noivo chega, elas não estão preparadas. É muito interessante num casamento como que a gente percebe a preparação da noiva, não só no dia, não só na semana, mas como que um casamento deve ser planejado e quanto trabalho dá. Quem realmente passou por isso sabe. Jesus diz: estejam preparados. Em segundo lugar, nós devemos aguardar a volta de Jesus com expectativa. E isso é muito interessante, e os irmãos podem perceber no versículo 37. O texto nos diz assim: bem-aventurados os servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Amado, nós não estamos esperando a volta de Jesus apenas como um evento onde tudo vai terminar e de repente nós vamos estar num outro lugar. Não, amado, a volta de Jesus deve ser esperada com expectativa do encontro com Ele, da alegria de estar com Jesus pessoalmente, de ver que Ele vai nos receber, Ele vai nos acolher, Ele vai nos abraçar, Ele vai nos servir. Deve haver uma expectativa quanto à volta de Jesus. Nós não podemos apenas aguardar a volta de Jesus moralmente, se cuidando e vivendo nessa terra, imaginando: tomara que chegue aquele dia, porque vai ser melhor do que o sofrimento que a gente passa aqui. Não, amado, nós devemos ansiar pelo noivo, nós devemos ter expectativa da eternidade com o Senhor, do lugar onde não apenas não teremos lágrimas e nem dor, nós teremos a presença plena do nosso Senhor Jesus conosco.
A Bíblia diz que no céu não terá sol, porque a glória do Cordeiro iluminará a cidade santa. Isso deve encher o nosso coração, a expectativa de estar com Ele, da pessoa que nos ama, da pessoa que nós amamos. O encontro deve ser movido por essa expectativa. Não podemos aguardar a volta de Jesus de maneira simplesmente passiva. Terceiro lugar, os discípulos de Jesus devem aguardar a volta do Senhor com uma vigilância constante. É importante percebermos isso no versículo 40. Observe Lucas 12, versículo 40. Estejam vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Então não basta eu me preparar de vez em quando. Eu, uma vez, duas, três no ano, eu ter um momento onde eu digo, eu tenho que me preparar porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Não, amado. Quando a Bíblia fala da volta de Jesus, sempre o alerta de Deus é: esteja constantemente se preparando. Esteja vigiando constantemente. Não é para você vigiar no início do ano. Há muitas pessoas que no início do ano, elas renovam seus votos, elas fazem alguns tipos de propósitos. Não, amado, a volta do Senhor pode ser a qualquer momento. E cuidado para você não cair no engano do teu coração, de achar o seguinte: já faz tanto tempo que Jesus prometeu que viria, então vai demorar mais. Lá na carta que Pedro escreve, ele diz que no final dos tempos os homens vão blasfemar dizendo: já faz muito tempo, ele não vai vir mais. Esse tipo de dúvida é a ação das trevas e do nosso coração. Para quê? Para que a gente tenha uma vida relaxada. O nosso coração tenta dizer para a gente o seguinte: para que você está se preparando tanto? Aproveite essa vida. Mas Jesus fala para a gente esperá-lo com vigilância constante, porque Jesus pode voltar hoje. Ele pode voltar nesta manhã, mas Jesus também pode nos chamar para estar com Ele antes do dia da vinda dele. Então a volta de Jesus, ela tem um sentido escatológico literal, mas todos os dias Jesus está voltando para alguém que está partindo dessa vida e precisa estar em constante vigilância. Em quarto lugar, nós precisamos aguardar a volta de Jesus em obediência. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção no versículo 41. Pedro faz uma pergunta a Jesus interessantíssima. Diante do que Jesus está falando da volta dele, olha o que Pedro pergunta. Ele diz: Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? Às vezes a gente acha que algumas coisas que estão na palavra de Deus é para o ímpio. E Pedro está nessa dúvida: é só para nós? É para o ímpio? E Jesus conta uma parábola muito séria. Olha o que Jesus fala no versículo 42. Quem é o homem fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhe dar o sustento do devido tempo, no devido tempo? Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E em verdade digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá com o servo que disser para si mesmo: meu senhor demora, e começar a espancar os empregados e empregadas, comer, beber e embriagar-se? O Senhor virá no dia em que ele não espera e vai aplicar um castigo severo, condenando-o com os infiéis. E aquele servo que conheceu a vontade de Deus e não se aprontou, nem fez a sua vontade, será punido com muitos açoites. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Penso eu que está muito claro. Ele está dizendo que nós, que estamos ouvindo a palavra, que conhecemos a palavra, e nos tornarmos desobedientes, tratarmos mal as pessoas, sermos infiéis, porque o nosso Senhor está demorando, nós vamos sofrer punição maior do que aqueles que não sabiam da vontade de Deus. Por quê, amado? Porque quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade. Deus vai nos cobrar de acordo com o nível de luz que nós recebemos de Deus. Então ouvir a palavra, conhecer a palavra, não me justifica. O que me justifica é conhecer e obedecer. Como eu devo aguardar a volta de Jesus? Em obediência.
em obediência. Eu conheço a sua palavra, eu quero praticá-la, eu quero levá-la a sério, eu quero intensificar a cada dia o meu relacionamento, o meu amor, o meu conhecimento do meu Senhor Jesus, e fazer a sua vontade. Quantas coisas que nós ouvimos da palavra, e nós sabemos, e nós não praticamos, e a gente se esconde por trás de uma igreja de pessoas que nós conhecemos, que também não praticam. Então nos achamos assim justificados. Olha, eu não me envolvo com missão, mas eu conheço muita gente que também não se envolve. Eu não vou a uma oração, mas eu conheço muitos crentes que também não vão. E eu conheço pessoas que vão e são piores do que eu. Então nós vamos nos justificando em desobediência a Deus. Jesus está aparentemente demorando, e nós começamos a tratar mal pessoas. Não perdoamos, não amamos, não procuramos nos converter no sentido de derramar o nosso coração em arrependimento diante do Senhor, porque dizemos, não, eu sou servo dele. O texto fala, amado, que nós somos mordomos. Deus nos deu tempo, pessoas, dons, para a gente servi-lo em obediência, em amor. Como eu tenho que esperar a volta de Jesus, irmãos? Eu tenho que esperar numa obediência constante, uma obediência imediata, uma obediência coerente com a palavra que eu conheço, uma obediência prazerosa, porque a obediência da fé me leva a ter prazer em fazer a vontade de Deus. Eu louvo a Deus, amado, porque mais de 20 anos que eu caminho com o Senhor, como que tantas vezes o Espírito Santo vem e mostra ao meu coração que eu preciso me comprometer com níveis mais profundos de obediência, de amor, de reconhecer áreas da nossa vida que às vezes estão se desalinhando com a palavra de Deus. Amado, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Em quinto lugar, nós precisamos aguardar a volta de Jesus perseverando no meio das provas, perseverando no meio das provações. Olhe comigo o versículo 49. Aquele que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas, levará poucos açoites. Está no versículo 48. Agora no versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Existe um batismo pelo qual eu vou passar, e como eu me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim trazer divisão. Irmãos, quando a gente lê esse trecho sem o contexto, parece até que isso não saiu da boca de Jesus. O Senhor veio para trazer paz, e todo mundo responderia, sim, Jesus veio trazer paz. Ele diz aqui, não. Amado, é óbvio que Jesus veio para trazer paz ao nosso coração, a paz que excede a todo entendimento. Ele mesmo afirma, eu vos dou a minha paz que o mundo não pode dar. A paz no nosso coração, a paz no nosso relacionamento com Deus, agora reconciliado pelo sangue de Jesus, nós temos paz com Deus e devemos ter paz com todos quando depender de nós. Mas Jesus está falando algo tremendo aqui. Quando a gente se compromete com o Evangelho, a paz que Jesus derrama sobre nós vai trazer divisão entre nós e aqueles que não querem obedecer o Evangelho. Se eu e você nos comprometemos com Jesus de maneira íntegra, profunda, nós vamos trazer incômodos. E Jesus aqui coloca que começa na nossa família. Quando você diz, eu não vou seguir os passos da idolatria, eu não vou viver segundo o curso deste mundo, eu não vou praticar o que todo mundo pratica, começa a ter divisões dentro da própria casa. O Evangelho do Senhor Jesus, quando nós nos comprometemos com Ele é uma mensagem divisiva, vai trazer divisão, literal. A Bíblia diz, amado, que o pecador não permanece na congregação dos justos. A Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos por causa do Evangelho, comprometido com o Evangelho. E o que a maioria é tendenciosa a fazer? A diluir nos relacionamentos, não se posicionar para não desagradar a ninguém. Jesus está dizendo, aguarde a minha vinda, resistindo em meio a essas provas, as críticas, as acusações, as calúnias, às vezes perder relacionamentos, porque você se comprometeu com o Senhor de maneira mais intensa, e às vezes na própria casa do Senhor, há pessoas que elas não vão querer viver comprometido de maneira profunda com o Evangelho, e vão se incomodar, quando eu e você decidimos, não, nós queremos andar na coerência da luz da palavra que nós temos recebido.
em sexto lugar, para a gente poder concluir a meditação de hoje, Lucas 12 também nos ensina a aguardar a volta de Jesus com discernimento do tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, isso é um mandamento bíblico. Nós precisamos buscar discernimento do tempo, da geração que nós estamos, do momento que nós vivemos. Olhe comigo no versículo 54. Jesus diz às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover. E assim acontece. Quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor. E aí Jesus diz o seguinte: vocês são hipócritas. Que palavra dura. Vocês sabem interpretar a aparência da terra, do céu, mas não sabem discernir essa época. Sabe o que Jesus está falando? Os meus discípulos, os que estiverem preparados para a minha vinda, eles vão aprender a discernir o tempo. E por que ele chama de hipócritas aquelas pessoas daquela geração? Porque eles davam importância ao tempo, ao tempo natural. Eles observavam o que estava acontecendo no céu, mas eles não valorizavam o que é mais essencial. O mais essencial é a gente aprender a discernir o tempo espiritual que nós vivemos hoje. A Bíblia diz que o final dos tempos serão dias penosos e trabalhosos. Filhos se levantarão contra pais, pais contra filhos. O homem será amante de si mesmo, egoísta. O homem será mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E nós olhamos para isso, precisamos discernir esse tempo. Discernir o quanto deste tempo está nos contaminando. Não se deixar dominar, controlar e influenciar por esta geração. Precisamos ser sal e luz, mas para isso nós precisamos discernir o tempo espiritual. A geração de Jesus está dizendo o seguinte: vocês sabem muito bem observar. Não havia serviço de meteorologia como hoje tem, mas sempre o homem teve essa capacidade de perceber mudança de vento, mudança dos céus. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês não conseguem discernir os tempos. E sabe por que não conseguem? Porque não querem ver, porque não querem observar, porque não querem dar atenção e ser por Deus moldado para não ser contaminado pelos dias que nós vivemos maus de contaminação. Na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é que eles entendiam dos ventos da terra, mas eles não percebiam os ventos de Deus. Eles conseguiam ver o céu, mas eles não conseguiam discernir a ação de Deus para estabelecer o céu sobre a terra, espiritualmente falando. E em último lugar, amados, para a gente poder concluir, nós precisamos esperar a volta de Jesus, resolvendo situações que são urgentes. Resolvendo situações que são urgentes, antes do dia do julgamento. Olhe comigo no capítulo 12, versículo 57. E por que não julgam também vocês mesmo o que é justo? Quando você for com seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele, enquanto vocês estão a caminho. Jesus dá aqui uma cena de alguém que está indo com outro para um tribunal. E ele diz o seguinte: resolva antes, não espere chegar o julgamento. O que Jesus está mostrando aqui é que esperar a vinda dele deve ser de forma que aquilo que eu preciso resolver hoje, abandonar o pecado hoje, me arrepender hoje, me santificar hoje, tem que ser feito agora, e não ficar esperando o dia do juízo para ver o que vai dar. Quantas pessoas estão assim? De alguma forma elas sabem que estão vivendo fora da vontade de Deus, estão adiando decisões importantes, estão vivendo de máscaras, de aparência, diante das pessoas, parecem até de Deus, se envolvem até com a obra de Deus, mas o caráter está reprovado, podre, totalmente fora da vontade de Deus, e se esconde por trás da religiosidade, das boas obras, ou de uma aparência. Nós precisamos consertar o que é para consertar hoje, urgentemente, resolver as questões antes do dia do julgamento. Sabe, amada, minha oração nessa manhã é que nós sejamos parte da noiva prudente, das virgens sábias, que estão aguardando a volta de Jesus, com o azeite sobre a sua cabeça, e as vestes lavadas no sangue de Jesus, e as lâmpadas acesas do discernimento, para que quando a voz do noivo ecoar,
quando a trombeta tocar, como dizem 1 e 2 Tessalonicenses, nós possamos dizer: bendito seja o nome do Senhor que está voltando, e nós estaremos com Ele para sempre. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Espírito e a noiva sempre dirão: vem. O Espírito Santo, que nos foi dado como penhor da nossa herança, como selo da nossa redenção, sempre vai nos levar a estar alinhado com o teu coração, Pai, aguardando a volta do Senhor Jesus, que é iminente, que é verdadeira, que é real. Senhor, nos ajuda a viver nessa expectativa, nesse preparo, vivendo em obediência ao Senhor, por amor ao Senhor, e a cada dia viver em plenitude a tua vontade, conhecer e fazer a tua vontade, aguardando o dia da vinda do Senhor, desapegado a esta terra, aos prazeres deste mundo. Ó Deus, que não sejamos como este servo infiel. O servo infiel conhece a vontade do seu Senhor, mas endurece o coração. Que não sejamos como esse servo infiel, Deus, que enquanto o Senhor não vem, está ferindo pessoas. Que nós não sejamos assim, Pai, entregue aos prazeres deste mundo, mas que pelo contrário, que a cada dia nós possamos nos santificar mais, te amar mais, te obedecer melhor, fazer a tua vontade, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém.